Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo e a nossa convidada especial é a médica cardiologista, doutora Marta Klein Uhlendorf. Doutora, seja muito bem-vinda, boa noite, obrigada pela sua disponibilidade. É um prazer falar com você nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui nessa noite tão especial, para falar ah, com mulheres, sobre mulheres, para mulheres. Estou muito grata por esse convite. Muito bem, doutora Marta, recentemente você e outras mulheres, colegas de profissão, lançaram um livro e esse livro aborda a atuação das mulheres na medicina. Como é que nasceu a ideia desse projeto? Conta pra gente. Então, esse foi um projeto que começou a ideia a ser formado em 2024, pela editora Líder de São Paulo. A editora Líder, ela buscou mulheres em diferentes áreas para falar especificamente como é ser mulher nesta área específica, né? E fui convidada com mais 11 colegas para escrevermos este livro. Cada uma de um estado diferente, né? Eu, apesar de ser gaúcha, moro em Curitiba há muitos anos, sou formada pela Universidade Federal do Paraná, então fui responsável aqui pelo Paraná para falar sobre como é ser mulher na cardiologia aqui no Paraná. Certo. E doutora, são histórias reais, são vivências de consultórios, de hospitais, o dia a dia de vocês, de 11 mulheres, 11 médicas, que aí vocês reuniram e transformaram num projeto de livro, é isso? Exatamente, cada uma com uma história, a maioria contando desde a sua infância, como começou a vontade de ser médica, da onde surgiu, experiências pessoais, algumas boas, outras nem tanto, mas como a medicina conseguiu nos abraçar e nos trazer para essa profissão que por muito tempo foi basicamente masculina, né? Então tem toda uma questão da história da mulher na medicina e como é ser mulher na medicina hoje, né? Com todos os desafios, com todas as IAs, com todas as subespecialidades, né? Que a gente tem, todas essas modernidades que a gente tem. Então, como chegamos até aqui? Foi muito interessante. Muito bem. E o objetivo, doutora Marta, seria falar com o maior número de mulheres, né, possível? A ideia é a gente chamar as mulheres para a medicina. Hoje, as universidades, sim, têm um número maior de estudantes de medicina mulheres. Mas isso é algo de 10 anos para cá, né? Até 2000, 2010, a maioria eram homens, né? E principalmente em algumas especialidades específicas, especialidades cirúrgicas, especialidades de plantão, especialidades que teoricamente exigiam mais força, né? Então, os ortopedistas, os cardiologistas, os cirurgiões. Hoje, a gente tem grandes cirurgiãs, grandes cardiologistas, grandes ortopedistas. Então, mulheres que dão conta de 2, 3 turnos, né, em hospital, em consultório, na sua casa, com o seu esposo, com seus filhos, cuidando da sua própria família, estudando bastante. Então, isso trouxe a vontade de conversar com mais colegas para entender um pouquinho como se fazer isso.
E doutora, todas essas médicas são cardiologistas ou tem de outras especialidades também, essas 11 mulheres reunidas no livro? Eram de diferentes especialidades. Na Certo. cardiologia, se eu não me engano, eram três, né? Mas tinham outras especialidades. Então, tinham especialidades cirúrgicas, especialidades clínicas, e a gente sabe que cada especialidade tem a sua especificidade, né? Não existe, essa é mais fácil para as mulheres, essa é mais difícil para as mulheres. Não, desmistificar também um pouquinho isso, porque o trabalho médico, ele é exigente, né? Independente da área onde estamos. Então, foi uma troca muito interessante, teve um evento em São Paulo, né, para o lançamento desse livro, que oficialmente foi em 25 de agosto do ano passado, de 2025, então começou em 2024, trouxemos para 2025, e aqui em Curitiba eu lancei oficialmente no dia 27 de agosto, no CRM, no Conselho Regional de Medicina do Paraná, que me apoiou muito nesse projeto. Então, foi muito interessante também essa facilidade com que eu tive ao falar sobre o projeto com as associações, com a Associação Médica, com o CRM, e como isso foi muito bem recebido, como esse projeto foi acolhido, foi acarinhado, então, isso me deixou muito feliz. Portas abertas, o que acaba contribuindo muito também com o sucesso, né? E doutora, gostaria de Muito. saber como temos acesso a esse livro, onde podemos encontrá-lo, onde comprá-lo. Isso, no site da editora Líder, né? No site da editora Líder, então tem, e lá, para quem tiver interesse, tem também a história de mulheres em outras áreas, não só na medicina, né? Então, a gente está falando aqui hoje no Dia da Mulher, então, mas nós temos mulheres muito poderosas em várias áreas, né? Nas finanças, na contabilidade, não só na área da saúde. A gente está aqui hoje falando da área da saúde, mas a gente tem mulheres poderosas em diferentes áreas hoje, que também antes eram áreas especificamente masculinas, né? Dificilmente a gente via uma mulher tendo cargos de chefia em algumas áreas, e ali a gente encontra histórias de mulheres que fizeram grandes histórias, grandes projetos em diferentes áreas. Mulheres que trabalham fora, que acabam conciliando, né, vida pessoal com vida profissional, que é sim um grande desafio, e essa é uma das características intrínsecas, né, das mulheres. Nós conseguimos realmente fazer tudo isso ao mesmo tempo e com excelência ainda, não é, doutora? Que legal. Exatamente. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, você continua com a gente e para você de casa, não saia da rede CNT, que nós já voltamos com o Jogo do Poder deste domingo com a doutora Marta, cardiologista. Não saia daí, até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo e nós recebemos a médica cardiologista doutora Marta Klein Uhlendorf. Doutora, gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Por que você escolheu a cardiologia? Então, como estávamos conversando sobre o livro, ali eu falo um pouquinho que eu sempre imagino que a gente escolha a nossa profissão, o nosso caminho, dependendo das experiências que nós temos, né? E eu tinha sempre mudei muitas vezes de cidade em função do trabalho dos meus pais, mas eu sempre tive uma relação muito forte com o meu avô paterno. E o meu avô paterno tinha uma válvula cardíaca muito antiga. Na época, as válvulas
Muito, para nós hoje a gente olha aquelas válvulas e fala, meu Deus, que válvula horrível, mas era o que tínhamos na época. E era uma válvula que fazia um barulhinho metálico. Então, eu encostava no peito do meu avô e escutava aquele metalzinho batendo ali no sonzinho do coração. Isso sempre me chamou atenção, sempre me intrigou e como que faz, e como que foi colocado, e como que funciona. E ao longo da minha vida de estudos, sempre fui pensando, eu vou ser médica e vou ser cardiologista. Mas o caminho foi acontecendo, e meu sonho realmente era estudar na Universidade Federal do Paraná, e eu entrei na faculdade já querendo a cardiologia. Então, eu fiz os 6 anos, passamos por todas as áreas, cirúrgicas, pediátricas, mas eu sempre quis ser cardiologista de adulto, porque tinha aquela válvula do meu avô. Olha só que Quando legal. eu me formei, ele já não estava mais conosco, mas foi ele que me levou para esse caminho sem saber, sem o incentivo. Acho que ele nem tinha essa ideia, mas foi escutando ali no peito dele que a cardiologia me chamou. Que incrível e que simbólico, né, doutora? Uma condição de saúde do seu avô, que é uma pessoa que geralmente nós temos um laço, né, muito grande, despertar esse desejo de medicina e especificamente a cardiologia. Muito legal, adorei saber dessa sua história. E doutora, ao longo da sua trajetória, ao longo da sua carreira até aqui, quais foram as principais mudanças que você pode compartilhar com a gente? Além, claro, a gente sabe, né, que a medicina evoluiu e evolui todos os dias, mas nessa sua caminhada, o que que você traz de diferente para nós? Eu li esses dias algo e que me chamou muito a atenção. O médico do futuro será o médico do passado. Por que isso? Porque a medicina ela foi se subespecializando, né? Porque a gente foi percebendo ao longo de estudos de ciência que o nosso corpo é muito complexo e realmente é difícil você, como digamos, um ortopedista, saber tudo sobre todos os ossos, né? Então, a gente hoje tem as subespecialidades, nós temos os ortopedistas de joelhos, ortopedistas de ombro, mas eu sempre procurei, além da cardiologia, por essa história familiar, uma especialidade que me permitisse ter uma relação com o paciente, de entender a rotina, porque muitas vezes o paciente chega para mim com uma hipertensão, mas é uma hipertensão que tem uma causa, na verdade, não é uma doença hipertensão. Ele está com a pressão aumentada porque algo aconteceu, né? Então, essa conversa, esse acolhimento, né? Eu atendo alguns pacientes em casa, então essa questão do acolher, do conversar, né? Então eu acho que isso falta muito hoje, o tocar, né? Eu acho que você, como médico, tem que tocar no seu paciente. Eu entendo que hoje a medicina ela tá diferente, ela tá modernizada, é, algumas coisas que para o paciente parecem ser muito complexas, para o especialista, às vezes, o paciente começou a falar, o especialista já entende onde vai chegar, mas a gente tem que acolher aquele paciente. Ele quer ser escutado, ele quer ser olhado, ele quer ser tocado, né? Ninguém vai ao médico porque não tem nada para fazer. A gente vai ao médico para ser acolhido por alguma questão. Então, eu sempre eu tenho um pouco mais desse perfil de acolher meus pacientes nesse sentido.
E doutora, hoje muito se fala, né, de atendimento humanizado, justamente isso, esse olho no olho, esse toque, essa atenção. É como se o profissional se interessasse, se compadecesse até com a dor do outro, né? Como a senhora trouxe agora, que nem sempre é física, às vezes é até emocional. Na sua opinião, quais são os benefícios, as vantagens desse atendimento humanizado? Quão benéfico isso é para o paciente que está sentadinho ali do outro lado da cadeira? Eu acho que quanto mais informação eu tenho, seja ela de forma física ou da parte emocional, ou até hoje nós temos também, hoje a Sociedade Brasileira de Cardiologia se divide em departamentos. Nós temos o Departamento de Cardiologia da Mulher, que é recente, que eu faço parte, porque percebemos que o coração da mulher é diferente, a mulher tem nuances, normalmente o infarto na mulher é diferente, muitas vezes é uma mulher que chega no pronto-socorro com dor no peito e é taxada como ansiedade e é liberada, né? Então, existe esse departamento que tem estudado muito e tem feito muita diferença nessa parte da cardiologia da mulher. Nós temos o departamento de espiritualidade e coração, que é um departamento muito interessante, onde a gente tem comprovação científicas, não sobre religião, sobre espiritualidade, que o paciente envolvido com sentimentos como gratidão, perdão, fé, não relacionado a qualquer religião específica, mas a espiritualidade, ela está envolvida também na doença, né? Na doença cardiovascular e em outras doenças de outras especialidades. Então, eu acho que o ganho para o médico é quanto mais informação eu tiver, mais fácil vai ser eu fazer o diagnóstico, Mais assertivo, né? né? Mais assertivo, e o paciente vai sentir que ele está sendo entendido, né? Muito Para o bem. paciente se sentir compreendido mesmo. Doutora, nós vamos para mais um intervalo muito rápido para você de casa. Não saia da rede CNT que nós já voltamos. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder desta noite. Nós recebemos a médica cardiologista Marta Klein Uhlendorf. E, doutora, gostaria de conversar um pouquinho agora com você sobre a questão das doenças cardiovasculares. Essas doenças que hoje são a principal causa de morte entre as mulheres, inclusive estão liderando o ranking em relação ao câncer, né, aos tipos de câncer. Quais são os sintomas nas mulheres? Eles costumam aparecer de forma mais sutil, como, por exemplo, cansaço, uma leve falta de ar. Quando que deve acender um sinal de alerta? Então, a gente percebeu ao longo dos anos que o coração da mulher ele é diferente. Então, antes se achava que infarto era uma doença dos homens, né? Que os entupimentos das artérias eram sempre relacionadas ao tabagismo, ao álcool, à dieta. E hoje a gente sabe que tem muito mais fatores envolvidos nisso. Em relação às mulheres, a gente sabe que elas costumam aumentar o risco cardiovascular a partir da menopausa, né? Lembrando que a menopausa, ela é o nome, a gente fala menopausa, mas a menopausa ela é o nome que a gente dá para a última menstruação da mulher. E eu só vou poder dizer que é a última menstruação após um ano, porque começa a ficar irregular este ciclo menstrual e daí de repente vai ter a última, mas eu só vou saber que é a última depois de um ano.
Mas o nosso corpo ele começa a mudar até 6 anos antes desta última menstruação. E quando eu digo mudar é o quê? A gente muda no nosso corpo a forma como o nosso metabolismo trata as gorduras, a deposição da gordura ela acaba sendo mais abdominal, que a gente sabe que é uma gordura que é um fator de risco, né? Quando a gente faz no consultório mede ali a cintura, a gente sabe que quanto maior, maior o risco. As gorduras começam a se depositar em órgãos, né? Ou na própria circulação, nas carótidas, no fígado, faz a esteatose hepática, né? Isso a gente tem visto cada vez mais. E isso acontece basicamente com as mulheres no período pós-menopausa. Então, em média, as mulheres infartam 10 anos após os homens se a gente pegar a média de idade, né? Porém, muitas vezes é uma mulher que é subdiagnosticada e subtratada. Por quê? Porque é uma mulher que não vai ter sempre aquela angina, aquela dor torácica típica em aperto, no esforço, quando faz algum vai na academia, ai, deu dor no peito, nem sempre é assim. Então, é uma mulher que às vezes tem uma fisgadinha, mas ela vai justificar que essa fisgadinha foi porque ela fez uma faxina. É uma mulher que sente muita palpitação, mas daí ela vai falar que é ansiedade, Ansiosa. né? É uma mulher que vai ter mais cansaço para fazer as mesmas coisas que sempre fez, né? Então, é uma mulher que tem que ter um cuidado maior. A gente tem uma média de a cada 12 minutos, duas mulheres infartam, né? Nossa, é A bastante. porcentagem que a gente tem é de 35% das mortes, se a gente juntar tudo, todas as mortes, por câncer de mama, acidentes, 35% das mortes no mundo são por doença cardiovascular, ou seja, infarto e AVC. E quais são os grandes fatores de infarto, de infarto e AVC? A hipertensão, a obesidade, o diabetes, sedentarismo. Quando a gente entra na menopausa, por que que muda? Por que que a gente fala, pós-menopausa que piora? A gente perde uma proteção que a gente tem durante a vida, enquanto a gente menstrua, que é o estrógeno. Então, enquanto o nosso ovário produz o estrógeno, ele é um protetor, ele aumenta os receptores de colesterol ruim, ele trabalha melhor com o colesterol bom, ele evita a formação de placas de gordura. Quando a gente entra na menopausa, que nós perdemos essa proteção, e é importante lembrar que a terapia de reposição hormonal não interfere nisso, é só realmente o estrógeno natural que o ovário produz. Quando a gente perde isso e daí associa a esses outros fatores de risco que eu comentei, da hipertensão, da obesidade, do diabetes, a gente joga o nosso risco lá para cima. E doutora, já que você está, né, falando dessa questão da saúde do coração na menopausa, quais são as principais dicas para quem está em casa nos assistindo, né? O que fazer nesse período da vida para ter um equilíbrio de saúde, para que o coração funcione bem, para que realmente não precise procurar um hospital? Então, é fácil a gente falar, né? A nossa listinha, eu brinco, eu sei que eu falo, os pacientes falam, mas é tão difícil. É difícil, claro,
mas a gente tem a listinha, né? Então, a prática de atividade física, hoje a gente fala em 150 minutos por semana de atividade física moderada, né? Então, 30 minutos de uma boa caminhada de segunda a sexta, não fumar, cuidar na dieta em relação às gorduras animais, principalmente, né? Fazer o controle do colesterol, da glicemia. O bom senso na dieta, ele é muito importante. Eu falo, a gente não precisa se tornar uma pessoa chata e não ir no aniversário, não comemorar. A gente só tem que ter um bom senso. Exagerou um pouquinho num dia, no outro dia segura um pouquinho, né? Fazer o cálculo de quanto de água é ideal para eu tomar, que a gente sempre fala, os 2 litros, os 2 litros. A gente pensa nos 2 litros pensando num adulto de 70 quilos, porque todos os estudos mais antigos se baseavam num homem de 70 quilos. A gente tem que fazer a conta de 30 ml por quilo. Então, se é uma menininha mais nova, magrinha, pequenininha, não são 2 litros. Eu tenho senhorinhas aqui no consultório que pesam 38 quilos. Então, e tem insuficiência cardíaca. Se ela tomar 2 litros de água, vai acumular líquido no pulmão. Não vai ser interessante. Então, fazer esse cálculo da hidratação, tomar água, né? O sono, um sono adequado, um sono reparador. Quantas horas eu tenho que dormir? Isso é muito variável, mas tem que ser um sono reparador, que não cause sonolência nem cansaço diurno, né? A parte emocional, claro, a gente, né, tem que contar com isso. O álcool, então alguns pacientes falam, mas eu li que o álcool faz bem. Não, o álcool não faz, ele não tem nenhum benefício na doença cardiovascular, tá? A gente, como médicos, a gente tem que deixar isso bem claro, né? O sol é muito interessante, tem alguns estudos mostrando as cidades que têm mais sol são cidades onde tem menos doença, né? Então, ter uma vida estável, Equilibrada. equilibrada, no bom senso. Eu falo, a gente não precisa exagerar em nada. E claro, aquele paciente, eu sou hipertenso. Então, tá bom, vamos tratar a hipertensão, tomar o seu remédio. Eu sou diabético, então vamos ver a melhor medicação e tem que tomar a medicação, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente diminuiria em muito os nossos diagnósticos e os nossos desfechos ruins para a doença cardiovascular. Acho que o bom senso deve imperar, né, doutora? E assim, nada de exagero, nem para mais e nem para menos quando falamos de saúde. Essa lista é muito boa, eu acho que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando já conhece, né, sabe decor, mas realmente é difícil, né, doutora? A gente tem que se policiar no dia a dia para manter uma boa saúde. Doutora Marta, a senhora Muito. continua com a gente. Nós vamos para o nosso último intervalo comercial da noite. Para você de casa, não saia daí. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo e a nossa pauta é saúde. Nós recebemos a médica cardiologista doutora Marta Klein Uhlendorf. Estamos conversando sobre as principais doenças, né, doutora, que acometem as mulheres, as doenças cardiovasculares, que é a sua especialidade. E a preocupação cardíaca da mulher ganhou uma data, inclusive, dia 14 de maio, foi aprovado em 2022 como Dia Nacional da Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher. Doutora, como que você vê a importância dessas campanhas que levantam essas bandeiras, né? Vocês sentem depois, logo ali na sequência de data,
acúmulo, um aumento, na verdade, né, de pessoas procurando um reflexo nos consultórios e nos hospitais? Com certeza, a gente percebe que sempre que tem algum tipo de movimento, algum tipo de engajamento, ou até às vezes alguma notícia, alguém conhecido teve um problema cardiovascular, o consultório enche o brinco. No final de semana aparecem as notícias na televisão, na segunda-feira o telefone não para. Porque todo mundo quer tirar dúvida daquilo que tem e do que não tem, né? Mas o que que acontece? É muito importante a gente fazer esses movimentos, eu acho que são datas que, lógico, a gente pode falar, mas é um dia específico? Não, mas é um jeito da gente lembrar que a gente tem que ter esse olhar diferenciado para a saúde da mulher, né? E isso a gente, o nosso departamento de cardiologia da mulher, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Paranaense de Cardiologia, tem feito de forma assim substancial, com muito carinho, projetos para estudar junto com os médicos da linha de frente, então ali o médico do posto de saúde, né, que vai pegar muitas vezes aquele paciente pela primeira vez, aquela paciente pela primeira vez, né, a enfermagem da unidade básica de saúde, então a gente, as outras especialidades, então a gente tem aulas mensais com outras especialidades. Então, a cardiologia, a ginecologia e obstetrícia, junto com a endocrinologia, tem que se juntar. Hoje a gente sabe que, por exemplo, pacientes que têm endometriose, que em princípio qual que é a relação com o coração, a gente sabe que tem mais risco cardiovascular. Pacientes que tiveram pré-eclâmpsia na gestação, então, às vezes, vem no consultório uma paciente com 60 anos, já é avó, mas eu preciso perguntar como foi a sua gestação? E ela, ué, mas, né, por que que você quer saber da minha gestação? Eu já estou na menopausa, mas por isso mesmo. Então, eu preciso saber se na gestação lá, 35 anos atrás, quando a senhora tinha 25 anos e teve a sua primeira gestação, a senhora teve hipertensão na gestação, teve diabetes? Porque isso para nós é um fator de risco lá na frente. A data da primeira menstruação, que a gente chama menarca, é importante porque a gente vai pensar na menarca, na menopausa. Então, essas informações das mulheres e essa nossa junção com outras especialidades é muito importante, né? A gente entender um pouquinho de ginecologia, a gente entender um pouquinho de obstetrícia, um pouquinho da endocrinologia e eles entenderem um pouquinho da cardiologia, vai somar. E vai somar para quê? Para o bem da nossa paciente, da nossa mulher, da saúde cardiovascular dessa nossa paciente, Muito né? bom. Então, estamos fazendo vários projetos, tivemos reunião com a Secretaria de Saúde, então a gente tem feito vários trabalhos que eu acho que começamos esse ano, ficaremos 2 anos aí nessa lida na sociedade, e a ideia é que a gente deixe um legado forte, importante, para que as próximas gerações se preocupem e diferenciem, porque o coração da mulher é diferente. Excelente. E doutora Marta, na sua opinião, quais são os principais desafios das médicas mulheres no Brasil hoje? Hoje, principal desafio, ainda temos assédio físico, moral, de pacientes, de chefia. O CRM Paraná, inclusive, tem um setor de acolhimento para médicas
que sofreram assédio de médicos, de pacientes, de chefes, de enfermeiros. É, isso ainda, por incrível que pareça, acontece. Normalmente as mulheres têm pelo menos 2 turnos, né? Então a gente tem muitos casos de burnout identificados, mulheres que às vezes têm que de repente se afastar de algumas atividades porque a mulher ela tenta dar conta de tudo, né? E ela é cobrada para dar conta de tudo. Então, a gente tem muito essa questão da saúde emocional da mulher, né? Então, a saúde emocional da mulher médica é um ponto muito importante. A gente sabe que a mulher médica tem um estudo que mostra que a mulher médica morre 20 anos antes da mulher não médica. Então, são muitos anos. Muita coisa mesmo. Né? São muitos anos. Então, a mulher médica muitas vezes é tolhida de passar mais tempo com seus filhos, com seu esposo, com a sua família, porque tem uma carga de trabalho muito grande. Então, eu acho que esses são os grandes desafios, né? Ainda existe uma questão salarial, isso tudo tem. é, Está sendo amenizado ao longo do tempo, mas ainda existe. E é por isso que a gente está aqui. Para falar, para dar voz também para nós mulheres, eu acho que independente da profissão, não é, doutora? Nós temos que ser ouvidas, acima de tudo, respeitadas, independente da posição que ocupamos. Doutora Marta, Exatamente. neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, qual a mensagem que você deixa a todas as mulheres que nos acompanham pela rede CNT? Primeiramente, parabéns a todas nós. Somos todas guerreiras, independente das nossas profissões, das nossas atividades. Cuidem da sua saúde, prestem atenção, se observem, não deixem passar qualquer coisa diferente que notou no corpo, vai atrás, procura o seu médico, cuide de você e vida longa a todas as mulheres poderosas. Muito bem, doutora Marta, em nome da Rede CNT, eu agradeço a sua participação, obrigada pela sua gentileza de compartilhar um pouquinho da sua trajetória conosco, compartilhar também informações importantes, né, sobre doenças cardiovasculares. Uma boa noite, feliz Dia da Mulher e obrigada, né, por fazer a diferença na sociedade. Muito obrigada pelo convite. E para você de casa, muito obrigada também pela sua companhia, pela sua audiência. No próximo domingo, um novo convidado, um novo entrevistado por aqui. Bom descanso, boa noite, até mais.